Paz sua igreja, amém? Boa noite a todos. É um prazer enorme, né? Depois de 7 anos, poder estar aqui na presença do Senhor firme e forte e ver uma igreja que tem andado comigo, com o pastor Misael aqui. Isso é gratificante. Então, eu louvo muito a Deus pela vida do nosso pastor. É um homem muito abençoado que é um exemplo para mim como jovem. Aqui tem amigos, tem pessoas aqui, conheço cada um que está aqui esta noite. Isso será um prazer aqui falar um pouco da palavra, amém? Então eu queria agradecer ao pastor já pela oportunidade, pastor. E nós oramos muito pela sua vida, pela vida da Patrícia, porque o Senhor é o exemplo para nós. É claro, depois de Jesus, um exemplo de homem para a minha vida. Amém? Então, sem demoras, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor e o que o Senhor Jesus quer para a gente falar conosco esta noite. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou diz assim: aprisco. Quem não achou, fala assim: misericórdia, Jesus. Oh, Pai, os abençoe, Pai. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, meus irmãos. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como quereis vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão que Deus seu do céu, o Filho do homem que está no céu. Amém? Até aí. A gente vai decorrer aqui nesse evangelho aqui. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3, que a gente vai falar um pouco desta palavra. E eu queria falar muito hoje sobre identidade. Sobre a identidade de nós como cristãos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que é viva e eficaz. Traga para nós essa noite, meu Pai, através do teu Espírito Santo, que o teu nome venha ser glorificado através da mensagem do Senhor, que encontre corações abertos, meu Pai, terra fértil, para que a semente venha prosperar para a honra e glória do teu nome. Assim, meu Pai, usa-me, meu Pai, como servo do Senhor, como este jovem aqui, em nome de Jesus, para falar da tua palavra, meu Pai, que nada venha sair da minha boca, se não for do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, venha nessa noite fazer morada em cada coração aqui, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que todos saiam daqui entendendo a mensagem do Senhor, porque o Senhor é poderoso, é forte, é vivo e está vivo para nos mostrar que o Senhor existe e que está no meio de nós e ama aqueles que te buscam. Amém. Então dê uma salva de palmas para a palavra do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus.
Pode se sentar aí, meus irmãos. Então, esta noite eu queria falar um pouco sobre identidade. Aqui eu li uma palavra que vai falar sobre Nicodemos, sobre Jesus, e logo à frente também eu falarei sobre João Batista. A mensagem que eu quero passar hoje é sobre algumas coisas da identidade cristã. E dentro desse decorrer do evangelho aqui, tem muitas coisas que nós podemos pegar para a nossa vida, para que a nossa identidade seja viva e eficaz aqui neste mundo. Aqui eu vou dizer um pouco sobre cada identidade, cada característica de cada pessoa, para que nós possamos entender o evangelho. Primeiro, como eu vou falar sobre identidade, eu queria primeiro aqui pegar a analogia aqui, né? Pegar aqui a etimologia da palavra identidade, para que nós possamos saber e entender o que significa a identidade. Então, nessa palavra, na etimologia, no latim, idem, significa o mesmo. O sufixo dade é um indicador de um estado ou qualidade. Ou seja, o idem vai falar sobre coisas de qualidade de si mesmo, de coisas que só uma pessoa pode ter ali, de si mesmo. E o indicador dade vai falar sobre um estado ou qualidade. Amém? Então, essa é a identidade. Na identidade, todos sabemos nós que cada pessoa ali tem uma identificação, porque é um comprovante sobre características de cada pessoa. Então, eu queria dizer o seguinte, aqui eu vou falar de 3 identidades, 3 personalidades diferentes, que é Nicodemos, Jesus e também João Batista. No decorrer dessa minha ministração, eu falarei um pouco sobre isso. Então vamos lá, identidade, o que é? Identidade é um documento de identificação. Esse documento a gente tem que apresentar diante de alguma autoridade. Quando você é parado por alguma autoridade, você tem que apresentar o documento para mostrar quem é você. Por isso, a palavra idem, o mesmo, porque a autoridade vai olhar para a sua foto, vai ver se é você, de onde você veio, quem é você. Se você não apresentar isso, você será preso, então encaminhado para um lugar para esclarecer. Aqui eu estou com 2 identidades, uma mais antiga minha, que é esta, né? Os irmãos talvez devem ter mais desta aqui, que é a mais antiga, né? Aqui do Brasil, e esta é a nova, que eu tirei ano passado, que eu precisei. Por que eu quero falar disso? Qual o sentido da palavra, o significado da identidade? É documento de identificação, comprovante de que alguém é a pessoa que se diz ser. Carteira de identidade é um conjunto das qualidades e características particulares de uma pessoa, que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Amém? Então, é tudo isso, é uma identificação de características das pessoas. E cada um de nós aqui tem uma personalidade diferente. Você tem uma identificação diferente. E aqui, em João capítulo 3, vai falar sobre 3 pessoas. Nicodemos, Jesus e também João Batista. Por que eu quero falar desses 3? Porque algo me chamou a atenção. Nicodemos, todos sabem que ele era fariseu. Aqui no primeiro versículo diz assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, ele era um homem ali de autoridade entre os fariseus. Fariseus, para quem não sabe, naquela época, era uma religião muito forte. É um povo muito inteligente. Por isso Paulo vai dizer que quanto ao zelo, quanto à palavra ali, na lei, ele era fariseu. Porque era os patamar daquela época. Então, não se engane quando fala que uma pessoa é fariseu, porque ela é ruim em fazer alguma coisa. Pelo contrário, na lei, eles eram ali, na lei, ali, firmes na lei. Por isso que Jesus ia questionar eles, porque eles viviam na lei, mas eles não faziam o que estava na lei ali corretamente, porque eles queriam se mostrar diante das outras pessoas. Por isso que Jesus chegou ali. E Nicodemos, o mais interessante é o seguinte: como ele era chefe ali, ele era príncipe dos judeus. Príncipe, num reinado, é uma patente abaixo só do rei. Aqui no caso aqui, abaixo ali do sacerdote principal do farisaísmo.
É que fala que Jesus veio ali à noite então, e o Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Jesus foi se encontrar com Nicodemos também. Só que o que acontece? O homem era inteligente. Mas aí Jesus chega para ele. Jesus assim, no capítulo 2 aqui, antes um pouco, Jesus está ali pregando, fazendo sinais ali no meio do povo, e alguns judeus ali criam em Jesus, creram nele. Quer ver aqui para vocês verem, ó. Aqui no versículo 23 aí do capítulo 2, ó. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no caso de Jesus, no dia da festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus pregando ali, fazendo sinais, muitos dos judeus creram no Senhor. Então Nicodemos, curioso, foi lá ter com Jesus pessoalmente, porque ele era um príncipe. Então ele chegou para Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém podia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O interessante aqui que ele entende que Jesus tinha o Senhor, tinha Deus na vida dele, apesar que Jesus era o próprio Deus. Só que ele não entendia isso porque, como ele vivia muito na lei, ele só acompanhava as questões da lei. Aí então ele não se encontrava ali numa situação, muito tempo ali na igreja, muito tempo ali no templo. Nicodemos então, o texto faz entender que Nicodemos então não teve uma conversão. Ele já estava velho, era inteligente, sabia da lei, conhecia a Torá, o Antigo Testamento, né? Mas Jesus fala para ele: é necessário que você nasça de novo. Mas como assim? Perguntou Nicodemos. Como assim Nicodemos não entendia isso? Se ele lia a Torá, conhecia, ele não saberia que ali vinha o Senhor Jesus ali, e que nós necessitamos de arrepender, porque na lei fala sobre o pecado. Na lei fala que se nós não crermos no Senhor Jesus, nós não estaríamos convertidos, porque quem converte na verdade e nos ensina aqui na palavra, para que nós possamos chegar até Jesus, é o Espírito Santo. Mas a palavra aqui, ela é firme, ela é uma espada de dois gumes, que ela penetra no mais profundo e encontra pessoas, e ela encontra ali relacionamento. Até aí tudo bem. Então falou ali que Nicodemos é mestre e príncipe dos judeus. Mas Jesus, você sabe o que Jesus é? Jesus também é mestre, ele também é rei dos judeus. Jesus é patente mais alta. Encontra Nicodemos, ele é o príncipe. Quando ele encontra com o rei, é diferente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Nicodemos então só fala dele 3 vezes na Bíblia. E eu queria aqui decorrer na Bíblia mostrar isso, porque Nicodemos, com o tempo, ele começa a se converter. Interessante isso, eu nunca tinha percebido. Ele começa a se converter. Vamos ver o seguinte, ó. Lá em João capítulo 3, no versículo 3:1, que a gente já leu, fala sobre Nicodemos. E também João capítulo 7, abre aí comigo. João capítulo 7, versículo 50. Vai falar então aí sobre Nicodemos. Amém? Acharam? Fala assim, ó. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Jesus, ó, já está entre parênteses aí, mostrando que ele se encontrou com Jesus. Disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Nicodemos defendendo Jesus. Nicodemos, quando Jesus encontra com Nicodemos, parece que Nicodemos abre alguma coisa em sua mente e ele entende. Ele entende que ele tinha que nascer de novo, que ele não tinha compreendido.
Ele não tinha compreendido que ele tem uma identidade, e essa identidade tem que transmitir para outras pessoas, que é a identidade de Cristo, de gente que nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17 diz isso. Eis que, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas Nicodemos é um príncipe dos judeus, e ele até então não entendia isso. Agora Nicodemos parece que, está defendendo Jesus. E lá também, lá em João, vamos lá, João 19, 39. Olha só o que interessante que acontece. João 19, versículo 39. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e não observa alguns detalhes. Eu não sabia que Nicodemos tinha feito isso. Sempre a gente vê essa história, a gente lembra de José de Arimateia. Olha o que diz assim, ó. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Percebeu que de novo, está entre parênteses, se dirigiu a Jesus, levando quase 100 arráteres de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Interessante. Nicodemos participou ali, depois da crucificação de Cristo, a guardar o corpo, a ungir o Senhor Jesus com óleo. Sabe por quê? Porque ele entendeu que na promessa do Senhor Jesus ali, que ele tinha se transformado. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus mostrou para ele: você é necessário nascer de novo, Nicodemos. Você é necessário nascer de novo. E Nicodemos agora parece que está seguindo Jesus. E o que falar de Jesus? Lá em João, vamos lá, voltar no 3 de novo. Vai falar então que Jesus ali fala com ele, porque o Jesus que é o rei dos judeus, ele veio na terra para nos salvar. Mas aí eu queria decorrer um pouco à frente para falar de João Batista. Porque aqui Nicodemos é príncipe dos judeus, Jesus é o rei dos judeus, e João Batista também é mestre. Ele é testemunha de Cristo no meio dos judeus. Ele tem outra personalidade. João Batista, então, até então, a prima de Maria não podia ter filho. Deus visitou ela então, o marido dela não acreditou, ficou até mudo. Mas então, decorrendo disso, João Batista nasceu. E João Batista já foi vindo para cá na terra, no seu nascimento, com a promessa de preparar o caminho para Jesus. Porque Jesus ia vir, ia mudar toda uma história. Porque todos nós sabemos que a história do mundo está escrita entre antes e depois de Jesus. Isso é fato. Então, eu queria falar um pouco então do João Batista. João Batista é um testemunho de Jesus. Lá em Atos, capítulo 1, no versículo 8, vai dizer que todos nós, quando convertemos, somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Atos 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então cada um de nós aqui, estamos juntos numa personalidade junto com João, que é o que? Anunciar o Evangelho. Quando nós nos convertemos, nossa família necessita de ouvir sobre Jesus e sobre o testemunho que Jesus veio para nos salvar. E eu queria te fazer uma pergunta. Tem um amigo meu, ele foi o diretor na empresa onde eu trabalhava. Ele também, graças a Deus, é cristão, pregador da palavra. E uma vez ele fez uma frase. Eu peguei essa frase dele aqui. O nome dele é Maurício. Ele fez uma seguinte pergunta lá no Instagram, e eu queria fazer para os meus irmãos aqui. Se você fosse acusado de ser cristão, teriam provas suficientes para condená-lo? Se as pessoas chegassem até você e fossem te acusar de ser cristão, as pessoas teriam provas para te condenar? Elas teriam? Pensa aí. Como está a sua vida? Se elas poderiam te condenar.
Eu queria aqui também falar, porque na identidade, meus irmãos, tem 3 coisas que chamam muita atenção. Na hora da identificação, eles olham a imagem, para ver se é a pessoa, as características dessa pessoa e também a digital. Interessante que a antiga, a digital, é na frente. Essa mais nova é atrás. Por que eu queria falar sobre identidade? Porque há uns anos atrás, Marcelo ali deve se lembrar, eu estava vindo com o Marcelo ali, no supermercado ali, Pedra Azul, e fui fazer uma compra, né, Marcelo? Você lembra? Eu levei minha identidade. E teria céu lá mais da noite, na casa do Romildo. Eu fui lá fazer compra. Eu levo minha carteira, minha identidade dentro, meu cartão de crédito. Mas quando eu cheguei lá, na hora de pagar, comprei óleo, ovos, algumas outras coisas. Cadê minha carteira? E cadê a minha identidade? O Espírito Santo, na mesma hora que eu saí lá do supermercado, falou assim: por que você perdeu a sua identidade? Eu falei assim, mas como assim eu perdi minha identidade? Aí depois o Espírito Santo me falou: porque vocês estão perdendo a sua identidade, não essa física, mas a espiritual. Porque você está perdendo a identidade de Cristo. Então, né, Marcela, a gente foi então para a célula. E na célula falava sobre o quê? Exatamente sobre a nossa identidade. Falei assim, Senhor, que palavra maravilhosa. Eu saí da célula lá, cheio do poder de Deus. Eu vim profetizando lá do Girassol até aqui. Marcelo começou a rir de mim. Ele lembra ali. Aí eu falei assim, pois é, o Espírito Santo vai te pegar também. Quando foi passando ali na avenida principal, Marcelo começou a profetizar também. Foi descendo profetizando. A gente via frases assim, e o Espírito Santo ia falando. Falava sobre salvação, falava sobre almas, falava sobre tudo. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu estava chegando por aqui para o Paraíso, profetizando, Marcelo também. Por isso que não é bom brigar com o Espírito Santo, Marcelo. Eu vi o carro, não sei quem já viu aqui, do Fagner ou então do Guilherme, chama-se Almáquinas. Mas na nossa mente ali, no Espírito Santo, a gente só viu a palavra almas. O Espírito Santo falou assim, tá vendo, vocês são testemunhas, vocês têm que pregar para ganhar almas para mim. Por isso vocês estão perdendo a identidade. Ganhe almas para mim. Eu falei assim, tá bom, Senhor, obrigado. Porque quando o Senhor corrige, é para nos mostrar a verdade, o caminho certo, para onde temos que ir. E o Senhor falou isso comigo. Aí depois eu recebi uma ligação de uma pessoa. Eu encontrei a sua identidade. E lembrando que no mesmo dia teria culto, no outro dia teria culto aqui. E eu não conhecia essa pessoa. Ela falou assim, eu te encontrei a sua identidade, vim aqui no Paraíso para me te entregar a identidade. E o nome dessa moça é Amanda. Talvez vocês conhecem, todo mundo conhece aqui no Paraíso. A Amanda é a esposa do Tiago. Ali, ou seja, o Tiago é o pai da Raila. Então, ali eu fui conhecer a Amanda. Peguei aquela rua ali do Marcelo, subi ali, passou por sua casa. Cheguei lá, no portão. Chamei a Amanda. Não mandei mensagem para ela. Aí o Espírito Santo falou assim, olha pro portão. Eu disse, pra que eu vou fazer olhar pro portão? Mas olhei. Olha direito, olha pro portão. Aí depois eu observei certinho. Você sabe qual que é o número do portão da moça? 316. Na mesma hora o Espírito Santo falou, Amanda significa amar, aquela que ama mais do que tudo. Na palavra de Deus, na hora falou assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nisso encontra a sua identidade, porque a vida eterna está no Senhor. Ele é a própria identidade. Ele é o verbo vivo que nasceu e saiu de lá do céu para nos buscar. Para Ele. Interessante que essa aqui era a minha identidade antiga. 2015.
E na identidade, tem toda a sua identificação. Aqui tem a sua imagem, sua filiação, CPF, tem tudo, a cidade que você nasceu, tudo mais. Aí, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, quando chegar lá, eu vou brincar com o Misael um pouco. Por quê? Quando falou em identificação, eu comecei a observar o pastor e identifiquei uma coisa muito interessante. O pastor Misael, ele é pastor. E quando eu fiquei sabendo, o primeiro emprego do pastor Misael foi promotor de vendas, se eu não me engano. Casou-se com a Patrícia. Abriu uma padaria. E agora estuda psicologia. Mas vai gostar de letra P assim, viu? Vocês perceberam? Pastor, padaria, Patrícia, psicologia. Você sabe o que é isso? É quando você começa a observar e identifica algo ali que está em comum. E nessa identificação, ali então, Nicodemos então ali conhece o Senhor Jesus, muda de vida. João Batista agora vai pregar e vai falar o seguinte. Aqui no João, lá no capítulo 3, vamos voltar lá novamente. Lá no versículo 22 do capítulo 3. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e viam ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então a questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foi ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhos do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado dele, adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, o meu gozo está cumprido, porque a ele convém crescer, porém a mim diminuir. João entendia a identidade dele. João entendia que ele era profeta, que ele veio preparar o caminho. Ele entendia que a identificação dele com Deus era para preparar o caminho para o Filho do Senhor, que era o Rei dos Judeus. Porque ele também era mestre, mas ele era testemunha de algo sobrenatural que estaria para acontecer. Por isso os discípulos de João começaram a seguir Jesus. Esse mesmo discípulo aqui que fez esse livro aqui, o Evangelho de João, ele mesmo seguiu Jesus. Mas é beleza. Qual a identificação de Jesus? Jesus nasceu em Belém, no estado da Judéia, lá no país de Israel. Seus pais, terrenos aqui, José e Maria, mas todos sabem que Jesus veio concebido do Espírito Santo. E o mais interessante na palavra do Senhor, que todas aquelas pessoas que seriam algo sobrenatural, veio também de algo sobrenatural. Vieram de algo sobrenatural, sabe por quê? Porque as coisas de Deus não são naturais. As coisas de Deus são sobrenaturais. E elas é que nos fazem ter fé. Porque todos aqueles homens, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses aí, as suas esposas aí não poderiam ter filhos. Todos sabem da história. Vamos lá então. Aí hoje de manhã eu estava preparando a palavra, aí eu fui assistir um filme. Queria citar esse filme. O nome desse filme é Em Nossos Passos, o que faria Jesus? Eu falei assim, Senhor, eu preciso levar uma mensagem para a igreja. Quem já assistiu esse filme aqui? Levanta a mão. Cecília, só Cecília? Vocês nunca assistiram Em Nossos Passos, o que faria Jesus? É um filme muito interessante. Depois gravem isso e assistem. Vai falar sobre um pastor que está indo com a sua esposa em viagem e com o seu filho. E no meio do caminho ele sofre um acidente. Sua esposa e seu filho morrem. Esse pastor então, ele fica chateado. A igreja dele então, começa então a esmorecer. E todos os membros também da igreja começam a esmorecer. Porque o pastor, naquela dor de lembrar da esposa e do filho, ele começou a perder a identidade dele de pastor. Ele não conseguiria mais cuidar daquelas pessoas.
Só que vai chegar um homem na cidade, um desconhecido, que veio de uma outra igreja, que também era um pastor. Só que ele veio esse destino ali para uma cidade onde ele não conhecia. E ele sabia que tinha um objetivo ali. E ele foi para a cidade onde estava o pastor. Chegando lá, ele se encontrou com cada membro daquela cidade, procurando serviço e trabalho. E ninguém deu. Ele chegou até uma corretora de imóveis, até uma jornalista, chegou até ao pastor e perguntou: uai, por que vocês estão aí tristes? Por que vocês estão aí nessa correria? Vocês já se perguntaram o que faria Jesus? E esse homem sabia da vida dessas pessoas, porque o Senhor já tinha revelado a ele. Então eles começaram a perceber que suas vidas estavam no automático, que eles não conseguiam mais ali exercer a identidade cristã, porque eles estavam fazendo de qualquer jeito. O corretor de imóveis estava passando a perna nos outros. Se eu não me lembro, o pastor ali não estava cuidando bem da sua igreja mais. E a dona do imóvel ali da igreja, a igreja ia ser derrubada, porque um político na cidade ia derrubar para colocar um cassino. Por que eu trouxe esse filme aqui pra gente? É assim com a nossa vida também. Jesus prepara tudo, mas chega um tempo, a gente fica no comodismo, e a nossa identidade se perde. Sabe por quê? Porque o diabo vem com as suas propostas, assim como aquele cassino, porque aquela cidade precisava de emprego, as pessoas precisariam de emprego naquela cidade, então usou isso. Mas aquele homem que chegou na cidade mudou toda uma história com apenas uma palavra: o que faria Jesus? Você tem se perguntado na sua vida aí, os seus problemas? Você tem perguntado o que faria Jesus no seu lugar? Então, queria falar assim dos 3 passos aqui, rapidinho. Então, primeiro é a imagem e semelhança de Deus. É uma parte da identidade do cristão. Segundo, são as características e qualidades que todos nós temos que ter como cristãos. Lá em João 14, 26 e 27, vai falar sobre o Espírito Santo. Vai falar que Deus enviou ali, que Jesus tinha que ir para o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador e nosso ajudador. Rapidamente, vamos abrir em João 14, versículo 26 e 27. Vai dizer o seguinte, vou ser rápido aqui, porque o horário está adiantado. Vamos lá. Fala assim, 26 e 27. Deixe-vos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que eu li isso aqui? Porque o Espírito Santo, aqui na nossa identidade, ele significa a nossa digital. Sem o Espírito Santo, você não conseguirá entrar no reino de Deus. Porque ele é a digital, é tudo aquilo que você faz aqui. Se não for guiado pelo Espírito Santo, você será cobrado lá no céu. Porque o Espírito Santo é o selo da carta viva. Lá em 2 Coríntios 3, 2 e 3, fala que nós somos carta viva para todos os humanos. E você, meu irmão, é carta viva para este mundo. Você é carta viva para este mundo. E a obra que vem daquele por meio do Espírito Santo que executa são as digitais que comprovam para o mundo a sua personificação. Lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 diz: somos selados com o Espírito Santo. Este é o selo. Sabia que a sua digital só tem ela? Ninguém pode pegar suas digitais. Você é único. E eu queria falar também um outro ponto. Você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 17 e 20, fala sobre o livro da vida. Lá em Apocalipse 3, 5. Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 3, 5. Rapidão.
Eu vou adiantar aqui para a gente não perder enquanto os meus irmãos. Fala assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui fala que aquele que vencer ali as tentações, as dificuldades, está escrito no livro da vida pelo Senhor. Mas aí, ao contrário do que é pregado no mundo religioso, os nomes podem sim ser retirados do livro da vida. As pessoas acham que uma vez salvo, sempre salvo, mas não é bem assim. Por quê? Conforme Deus disse a Moisés após o povo de Israel pecar vergonhosamente adorando o bezerro de ouro, está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 33, que vai dizer que Deus retirará, riscará o nome do livro da vida. E o fim de quem está escrito no livro da vida está lá em Apocalipse. Abre comigo, Apocalipse capítulo 20. Estamos terminando, irmãos. Capítulo 20, versículo 15. Que vai dizer assim, ó: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? O livro da vida é muito importante. E você só entrará no reino dos céus se você tiver uma identidade igualitária, semelhança, a imagem e as suas atitudes semelhantes à de Cristo. Porque daqueles 3 homens eu queria pegar a identidade de Cristo, porque Ele é o maior, Ele é a referência. E como vamos saber se eu sou idêntico e verdadeiro cristão? Eu me perguntei isto muitas vezes. Cheguei na Bíblia, todo mundo conhece João, lá em João, capítulo 8, versículo 32, fala: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Todos conhecem isso, certo? Mas pega um versículo antes do 32. Abre comigo João. Não, faça o seguinte, não abre não, fica aí no Apocalipse 20, que eu vou abrir aqui, para a gente adiantar. 8, versículo 31. E Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então vamos fazer uma analogia aqui em português. Todo mundo sabe quando a gente vai fazer um texto em português que tem a prova, a gente faz ao contrário. Então, como é que eu vou saber então se eu sou verdadeiramente discípulos de Jesus? Alguém sabe? É só você olhar de frente para trás. Pega o versículo de frente para trás, o 31, ó. Verdadeiramente sereis meus discípulos se vos permanecerdes na minha palavra. Quer saber se uma pessoa é cristã? Olha se ela permanece na palavra do Senhor Jesus. E eu queria te dizer, então, sobre a nossa identidade celestial. Aqui na identidade tem a identificação, certo? Tem a filiação, a naturalidade, o país, o registro e a digital. Lá no reino de Deus, você também vai apresentar a sua identidade, senão você não vai passar pelo portão. A identidade será o seguinte: se você for ficar no céu, a filiação sua estará escrito Filho do Deus vivo. A naturalidade, que na verdade não é natural, é sobrenatural, será na Nova Jerusalém de Cristo. No estado, qual estado? A eternidade, porque vai ser eterno. Qual país? O reino de Deus, porque ele tem um reinado, tem um rei que reina para sempre. Ele é o Senhor dos senhores e ele muda todas as coisas. Ele é o rei que pode mudar todas as coisas. E qual é o registro? Todos sabem que nossa identidade, tudo sobre nós está escrito quando você nasceu num cartório, certo? Lá tem a folha. Aqui no meu que está escrito, ó, livro 20, folha 15, em Santo Antônio também, Minas Gerais, onde eu nasci. Não, onde eu morei, né? Nasci no Cerro. E nosso registro está onde? No livro da vida do Cordeiro. O registro está lá. Você apresentará essa identidade. Qual é a digital? O selo do Espírito Santo que habita em você, o Consolador, aquele que vai te guiar, que vai falar toda a verdade, que vai te ensinar a prosseguir no Senhor. Qual a conclusão que eu tenho? Abre
Apocalipse, vocês ficam no capítulo 20, o 21. Para encerrar, eu quero concluir com Apocalipse, capítulo 21. Porque eu quero falar então, se vocês terem essa identidade cristã, você sabe o que, meu irmão? Outra coisa interessante, antes de eu ler. Lá na outra identidade antiga, ela está aqui, deixa eu ver aqui, ela aqui, ó. A digital estava na frente. E ela está toda acabada, tá vendo? Essa digital que ela rompeu, eu fui obrigado a fazer outra. Sabe qual de quê? Que você não passa em qualquer lugar com a digital rasurada. Então lá no céu, se você passar, tem que estar com essa digital, que é o selo do Espírito Santo contigo. E aqui do lado, toda digital está o quê? O polegar direito do seu dedo, certo? A palavra do Senhor fala que Jesus separará as ovelhas e os bodes. Os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas ficarão de que lado? Direito. Porque os selados com o Espírito Santo estará à direita ali junto com Jesus, reinando ali no reino. Qual a conclusão que eu tenho disso? Eu queria chamar a atenção para os meus irmãos. Prestem bem atenção aqui comigo agora. Apocalipse capítulo 21. Eu quero relembrar meus irmãos como é que é o reino dos céus, para você ter sede de estar lá comigo. No capítulo 21 aqui, ó, diz assim, ó: e vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o meu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilha! Não terá dor, irmão. Você vai parar de chorar, não vai chorar mais. Não terá lágrimas. E fala também: e estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aquele a quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E eu quero pular um pouco, lá para o capítulo 22. Fiquem de pé. Aquela canção, Marcelo, que eu falei para você colocar para mim. Porque o Senhor, essa noite, Ele quer chamar para aquele lugar novamente que nós nos afastamos. Porque eu percebi que eu tinha perdido a identidade. Queria pedir que você fechasse seus olhos e escutasse este louvor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Enquanto isso eu vou falando a palavra do Senhor no capítulo 22 de Apocalipse. Onde você me chamava de pai. O Senhor Jesus está com saudade de você. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Porque a identidade que você tinha, Ele quer renovar contigo. Já não ouço mais a sua voz. Porque você é selado com o Espírito Santo. E como você é selado com o Espírito Santo, Ele te conhece. Ele sabe das suas dores e aflições. Mas como podemos saber disso? No santo lugar. Jesus quer sarar suas feridas. O Espírito Santo te conhece. Eu não te chamaria aqui na frente. Eu quero que você só preste atenção nessa letra. Naquela cruz Ele morreu no seu lugar. Enquanto você continua ouvindo essa canção, olha aqui pra mim. Aqui está falando que Deus não está ouvindo mais a nossa voz.
Mas você sabe o que o Espírito Santo me falou aquele dia? Você tem a identidade. Você tem dons que eu coloquei em você. Vai e prega para o mundo inteiro ouvir que eu sou o salvador da vida de cada um delas. Vai e diga para todo mundo, para os confins da terra, que eu sou o Senhor Jesus, eu posso salvar, eu posso curar, eu posso enxugar todas as lágrimas. E eu quero ler aqui Apocalipse 22. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Marcelo, e te pedir um favor. Enquanto eu vou ler aqui a frase para terminar aqui, eu queria que você colocasse para mim o louvor que fala sobre o céu, que vai falar ali sobre o rio azul. Além do rio azul, você sabe por que eu estou pedindo ele isso? Porque há pouco tempo agora eu perdi um amigo muito querido. E porque eu perdi minha identidade? Porque eu parei de ser sensível ao Espírito Santo. Eu era muito sensível ao Espírito Santo. Todos conheceram que o meu amigo Israel, pouco tempo agora, ele foi para a glória. De uma forma meio trágica. O Espírito Santo de Deus falou comigo: Jorge, meu povo, eu logo voltarei e buscarei o meu povo, Israel. Israel era o nome do meu amigo, mas Deus queria falar: estou vindo buscar Israel, que é a minha igreja. E eu quero que você pense no céu neste momento. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Isso é lá no céu, meus irmãos, o reino. Clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de cada mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e nem não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E diz-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Eis que presto venho, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi aquelas coisas. E eu, havendo ouvido isso, prostrei-me aos pés do anjo. E ele disse: olha, não faça isso. Mas depois Jesus, lá no versículo 12, fala assim: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Mas eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Dizem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E se alguém tirar qualquer coisa dessa palavra, do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Queria lembrar você, meu irmão, tem uma cidade celestial nos esperando. Você está com a sua identidade aí. A identidade está aí, o digital está em você, o Espírito Santo habita em você. E essa digital vai mostrar para o mundo inteiro onde você colocou suas mãos, onde você trabalhou. Deus conhece as suas dificuldades, suas tristezas. Deus conhece todas as coisas, mas eu quero te falar: está nos esperando uma cidade, um reino ali celestial, onde Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, limpará do seu rosto toda lágrima, toda a sua dificuldade, irmão. Pense, as ruas são de ouro e de cristais. Lá tem um rio que lá, ó, mana água, tem frutos. O Senhor será a luz e brilhará no seu rosto o Espírito Santo.
Sabe, irmão, que lá tem anjos. E nós vamos estar cantando isso aí, ó. Santo, santo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre de Israel, aquele que habita, aquele que viveu. Todos que for chegar lá no túmulo, ele não está lá porque ele vive e está esperando. Ele voltará, buscará a tua igreja. E eu quero pedir a você, esteja com a sua identidade renovada com o Espírito Santo. Esteja aqui, ó, com a sua identidade do Reino Celestial, sendo chamado do Filho de Deus, sendo habitado lá na Nova Jerusalém, no estado, qual é o estado? Da eternidade para todo sempre, com o Senhor e com o selo do Espírito Santo, porque o Senhor olhará para ti e falar: vem, filho amado, vem, filha amada, porque você está com o seu passaporte. Entra, vem aqui comigo, venha se alegrar, porque eu sou o teu Deus. Te pego com tua mão direita e digo: vem, eu te seguro, eu te ajudo. Não pare, só não perca a sua identidade, porque eu te amei. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Pense comigo, em seu lugar, o que Jesus faria. Pense isso, meu irmão. Todas as vezes que tiver dificuldade, pense no reino celestial. Pensa no rio, onde nós podemos nadar ali, ó, nas águas, onde podemos comer também. Se você gosta de comer, tem frutos da vida, e poderemos louvar ao Senhor todos os dias. E o mais interessante, que você não mais vai chorar nas madrugadas, nos escondidos, sem seu marido, sem sua esposa, sem sua filha, sem seu filho ver. Sabe por quê? Não terá choro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é deste modo que eu entrego a minha palavra. Se vocês vão morar no céu comigo, dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Queria passar aqui, pastor, o microfone para o senhor. Meu irmão, renova sua identidade. Não perca ela, porque isso será o passaporte para você entrar no céu. Amém? Aleluia, Jesus.